O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. Olá, boa noite. O Povo Notícias está no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre a campanha de combate à corrupção lançada pelo Ministério Público Federal. A ação pretende ampliar o debate sobre o assunto com a sociedade. Nós recebemos agora no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Ceará, Alessandro Salles. Boa noite, procurador, seja bem-vindo. O Ministério Público entra em campanha, a partir de hoje, para ampliar o debate contra a corrupção. Por que a população ela precisa ser sistematicamente lembrada sobre o tema? Bem, nós percebemos, e não é de agora, que mesmo com toda a energia gasta pelas instituições de controle, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunais de Contas, Controladoria da União e toda a Receita Federal, Polícia Federal, o combate à corrupção ele se esvai na falta de participação popular. Então, nós percebemos que era preciso chamar a sociedade para o engajamento nessa luta que as instituições de controle desenvolvem para debelar, para diminuir a corrupção no país. Sem a participação efetiva da sociedade, nós temos uma atuação dos órgãos de controle perante o judiciário, mas nós não mudamos o comportamento da sociedade, ou seja, a sociedade não discute o tema, a sociedade não se aproxima dessas instituições, inclusive levando denúncias, a sociedade não se sente partícipe dessa empreitada e, portanto, nós não temos resultados mais efetivos. Nós acreditamos que com essa campanha, chamando a atenção para todo tipo de corrupção, desde a grande corrupção até aquela pequena corrupção que vai diariamente se incorporando ao hábito das pessoas como se fosse uma coisa normal, mostrando que todas essas formas de corrupção devem ser combatidas, nós temos aí a perspectiva de um engajamento social capaz de transformar a sociedade e fazer com que a sociedade, portanto, se engaje nessa luta. Essa campanha não é uma campanha nacional, não é uma campanha do Brasil, é uma campanha que envolve mais de 20 ministérios públicos de toda a América Latina e América Central, onde o problema da corrupção é hoje, sim, um problema muito sério a ser tratado com a sociedade. E quando será criado o Núcleo de Combate à Corrupção aqui no Ceará? Bem, aí a instituição Ministério Público Federal, antes de chamar a sociedade para esse engajamento, teve que se reestruturar para dar uma resposta também à sociedade das demandas que vai receber. Não adianta também chamar a sociedade para o engajamento com o Ministério Público, para fazer denúncia, para estar ali ao lado do Ministério Público trazendo fatos e levando ao conhecimento dos procuradores algo que pode sim resultar em ato de corrupção, se não dá a resposta adequada. E essa resposta adequada passa por uma reestruturação de toda a instituição, em todos os seus níveis. Aqui no estado do Ceará, nós estamos agora criando definitivamente, para atuação pronta até meados do mês de junho, o Núcleo de Combate à Corrupção. O Núcleo de Combate à Corrupção ele vai trabalhar processos criminais e vai trabalhar também ações de improbidade administrativa dentro do mesmo núcleo. Hoje essas duas atuações elas são difundidas em duas áreas distintas, nós estamos fazendo retrabalhos, perdemos muito em eficiência e aí alguns fatos acabam prescrevendo, outros acabam não sendo apurados e nós temos a nítida noção de que se nós unificarmos essa atuação e se nós tornarmos esse núcleo um núcleo efetivo de agente de troca de informações com as outras instituições de controle, nós vamos ter um combate muito mais efetivo à corrupção aqui no estado do Ceará. Isso somado em todos os estados vai fazer com que no plano nacional aí a instituição possa se afirmar como uma instituição que elegeu como meta da sua atuação para o ano de 2015 e para o ano de 2016 o combate à corrupção. Procurador, já passou de 300 o número de ações de improbidade administrativas ajuizadas aqui no Ceará, né? Quais os resultados práticos dessas ações? Nós temos muitas condenações, mas as nossas condenações, elas ainda são muito concentradas no âmbito municipal, da gestão pública.
municipal na gestão de recursos públicos federais. Nós queremos expandir isso. Nós sabemos que existe tanto uma criminalidade, como existem atos de improbidade administrativa que transcendem essa esfera, transcendem até muitas vezes a própria esfera governamental e consegue aí permear setores da iniciativa privada. O que nós queremos agora é dar um tratamento sistemático a esses atos de corrupção, sair da atuação que é comum, ordinária, daquele controle que é feito historicamente daquelas contas de prefeitos ou de algumas outras autoridades até estadual, mas dar o tratamento à corrupção, um tratamento maior, um tratamento que vá se debruçar sobre temas importantes, grandes obras, obras paradas, por que as obras estão paradas, o que foi colocado de dinheiro, por que essa obra não foi concluída, quanto desse dinheiro acabou escapando dessa grande obra. Ou seja, pegar casos emblemáticos, trabalhar esses casos emblemáticos como casos que merecem uma atenção prioritária da instituição. Procurador, obrigado pela sua participação aqui no Povo Notícias. Até outra oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Começou hoje e segue até o próximo dia 5 o período de inscrições do Enem 2015. Neste ano, a taxa subiu para R$ 63,00, quase o dobro do valor do ano passado. Estudantes da rede pública, no último ano do ensino médio, são isentos. Segundo as regras do edital, também podem obter isenção candidatos que comprovarem carência. Quem for liberado da taxa e faltar nos 2 dias de prova, terá obrigatoriamente que pagar a inscrição em 2016. As provas serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. Depois de 5 meses de reinauguração, o Cine São Luís, enfim, ganha uma programação multicultural. As atividades foram definidas em caráter provisório para serem testadas e efetivadas em julho, no período de alta estação. O palco com tela retrátil permite exibições de filmes e apresentações teatrais. A alta qualidade de imagem, som e iluminação do Cine Teatro São Luís, restaurado desde dezembro de 2014, finalmente poderá ser usufruída pela população. A expectativa é que o local, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, receba espetáculos de várias linguagens. A gestão do equipamento será compartilhada com o Instituto de Arte e Cultura do Ceará, sob a direção da produtora cultural Raquel Gadelha. O compromisso é tornar o espaço cultural atrativo e popular. Ter o desafio de ser uma casa do povo do Ceará, né, da população que venha, então fazer esse desafio de fazer uma programação de qualidade, porém acessível. As atividades do Cine Teatro São Luís retornaram pouco a pouco por meio de eventos testes realizados nos meses de maio e junho. Somente a partir de julho a programação será regular, segundo a Secretaria de Cultura do Estado. Estão previstas exibições de filmes durante a semana, espaço para debate sobre cinema e arte, além de ações aos domingos voltadas para o público infantil. Os preços serão acessíveis, com custos de R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira, para atividades promovidas pelo Cine São Luís. De acordo com o secretário de Cultura, Guilherme Sampaio, pretende-se criar uma programação no intervalo do almoço, como forma de integrar os trabalhadores do centro da cidade, com ingressos a R$ 3,00. Ele também afirma que estão sendo pensadas soluções para a segurança na região, melhor iluminação e limpeza da Praça do Ferreira, fatores que acabam afastando a população. No centro de Fortaleza haverá uma Uniseg, uma unidade específica de segurança, no 24º DP, com funcionamento 24 horas. Teremos uma van do programa Ronda do Quarteirão, com 2 motos permanentemente. E eu estou discutindo com o Comando de Policiamento da capital os acessos ao centro nos períodos noturnos. O Cine São Luís passou 4 anos fechado e foi adquirido pelo governo do estado por R$ 2,2 milhões em 2011. As obras de restauro, que custaram R$ 17,3 milhões, só foram iniciadas em 2013. A reinauguração do prédio aconteceu em dezembro do ano passado, mas ainda não havia uma programação estabelecida. Daqui a pouco, os destaques de amanhã do Jornal O Povo e a avaliação dos usuários sobre a ciclofaixa de lazer. Eles reclamam que o número de bicicletas não é suficiente para suprir a demanda. O Povo Notícias volta já. O Povo Notícias. Apoio Cultural Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luís. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.
O Povo Notícias. Apoio Cultural Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. O governador Camilo Santana tenta conseguir o apoio da bancada cearense na Câmara dos Deputados com o objetivo de minimizar a crise hídrica que o estado sofre. Para falar desta articulação que envolve acelerar a transposição do Rio São Francisco, está aqui conosco o editor executivo de política do jornal O Povo, Walter George. Boa noite, Walter. Boa noite. Olha, é possível dizer que a solução está mais próxima ou mais distante depois dessa reunião aí lá no Palácio da Abolição? A gente pode dizer que aproximou, mas a solução está muito distante, né? Porque, na verdade, o que acontece é que isso foi discutido pelo governador através do seu secretário de Recursos Hídricos com a bancada, é que o quadro é muito dramático, muito grave, né? Quer dizer, e com tendência a se agravar mais, quer dizer, a perspectiva que tem, por exemplo, o ano que vem ainda é de chuvas abaixo da necessidade da média. Então, o que o governador fez? Eu acho que fez com correção. Chamou a bancada para uma conversa, tentando mobilizar a bancada, porque o que se precisa entender, e aí o Ceará sofreu um pouco disso nos últimos governos, porque os governadores tiveram pouca iniciativa nesse sentido, é de colocar a bancada na sua luta política lá em Brasília em favor do Estado. Quer dizer, os governadores, ou em determinadas circunstâncias, tinham a bancada muito submissa, quer dizer, fazendo aquilo que era vontade dele, ou em outros momentos distante e absolutamente numa ação absolutamente separada. Então, o que ele está fazendo agora, e é correto, chamando a bancada para, junto com o governo, e aí no interesse do Estado, que é da sociedade, ver de que forma é que essa bancada pode se mobilizar para aumentar o volume de recursos que podem ser direcionados para as ações que minimizem os efeitos da crise, né? E que atuação esperada da bancada federal? O que ele disse imediatamente lá, primeiro é aumentar a pressão política para que as obras hídricas, né, que beneficia o Ceará, não parem, principalmente a transposição, como foi dito aí no começo do texto. A transposição não pode sofrer nenhum tipo, em função principalmente dos contingenciamentos, problemas de recursos que o orçamento federal apresenta e tende a apresentar mais. Então, a primeira ação foi nesse sentido. A segunda foi eles direcionarem uma parte, todos os deputados, todos os 22, direcionarem parte dos recursos de orçamento, de emendas orçamentárias para obras, ou para investimentos na área, através principalmente das tais perfuratrizes, né? Quer dizer, o governo vai investir muito fortemente, precisa fazer isso na perfuração de poços. Para isso precisa ter dinheiro. E para isso contará, isso aí é o que o governador fez o apelo aos deputados, com as emendas orçamentárias, pelo menos parcialmente financiar isso aí, porque o governo vai ter que entrar com a parte, os cofres estaduais. E o governo se dispõe a isso, desde que haja essa primeira iniciativa, que seria, então, 22 milhões, 1 milhão de cada deputado, no orçamento federal, para esse tipo de investimento. Então, é o primeiro passo, né? Como você disse aí da questão da distância, eu acho que para resolver o problema nós estamos muito longe. Sim. Né? Mas para amenizar, pelo menos, o sofrimento das pessoas, eu acho que é um primeiro passo. O resto é articular melhor o governo, o governador usar seu papel articulador junto à bancada para que a pressão política sobre Brasília funcione no sentido de aumentar os recursos, e aumentando os recursos, melhorar o atendimento das pessoas, porque o quadro, como eu disse, é muito grave. Muito obrigado, Walter. Boa noite para você, viu? As obras de mobilidade urbana nas avenidas Padre Antônio Tomás e Raul Barbosa começam a partir do próximo dia 2. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, as duas obras têm previsão de término para o segundo semestre de 2016 e vão compor o corredor de transporte público Parangaba-Papicu. Serão feitas intervenções para a implantação do túnel na Avenida Padre Antônio Tomás, sob a Via Expressa, e a rotatória com 2 viadutos na Avenida Governador Raul Barbosa, com a Avenida General Murilo Borges. As obras terão um investimento de 48 milhões de reais e são financiadas pela Caixa Econômica Federal. Nesta etapa inicial, não haverá desvio de tráfego nos 2 pontos da obra. Agentes da AMC vão atuar em campo, orientando condutores e pedestres. A ciclofaixa de lazer, aos domingos, é um dos programas mais procurados em Fortaleza. Centenas de motoristas viram ciclistas. O problema é a disputa pelas bicicletas compartilhadas. Os usuários pedem mais estações do bicicletar.
Acordar cedo para pedalar já entrou na rotina do fortalezense aos domingos. É o caso da dona Jacinta, que sempre na folga opta pela bicicleta como lazer. Segundo a dona de casa, ela está unindo o útil ao agradável. Se diverte e, de quebra, ainda cuida da saúde. Incentivou mais as pessoas a fazer exercício físico, as pessoas eram muito sedentárias, muita gente não gosta de caminhar, a gente já caminha, né? Mas aí a bicicleta, mesmo quem não sabe, está aprendendo. Nas estações de bicicletas do programa Bicicletar da Prefeitura de Fortaleza, as bikes são super disputadas. Nessa estação aqui, apenas uma bicicleta disponível. E quem não tem bike e precisa de uma emprestada daqui, tem que ter paciência e esperar um pouco. Mesmo na semana, as bicicletas são super disputadas. E aos domingos, a espera chega a ser de quase meia hora. Mesmo com a demora, ponto positivo para os ciclistas. O seu Moacir, por exemplo, passou mais de 15 minutos esperando e garante que, mesmo assim, vale a pena. Essa procura grande é exatamente pela adesão do povo em reconhecer que se andar de bicicleta significa saúde, né, para você. Só que ele reclama das bicicletas quebradas e diz que isso faz a espera ser ainda maior. Tanto o aro da bicicleta estava empenado, como a corrente estava frouxa e estava caindo. Aí eu devolvi. Então, quando a gente devolve, a gente tem que esperar 15 minutos. Depois que recolhe, você espera 15 minutos para retirar novamente. Mas tem sim como facilitar a vida de quem aguarda por uma bicicleta. O aplicativo do Bicicletar diz onde e quantas bikes estão disponíveis. Basta fazer um cadastro e pagar a mensalidade. Esse engenheiro civil, antes mesmo de sair de casa, já acessa a ferramenta. Normalmente a gente consegue achar de forma tranquila, porque a gente utiliza o aplicativo que tem para iPhone, smartphone. Então ele diz a quantidade de bicicletas em cada estação e a disponibilidade até para devolução. A iniciativa da ciclofaixa aos domingos já existe em várias cidades do país. Cada vez mais a população está aderindo a esse saudável meio de transporte. E vem todo mundo, a família completa. Afinal de contas, diversão é a cara do Ceará. Vamos saber agora quais são os destaques do caderno Vida e Arte de amanhã. É com você, Cíntia. Olá, Leandro, tudo bem com você? Olha, nessa terça-feira, o Vida e Arte traz uma reportagem sobre o Poço da Draga, que acaba de completar 109 anos. Nós vamos apresentar personagens que movimentam essa comunidade, símbolo de resistência em Fortaleza, através da cultura e da arte. A gente traz também uma matéria sobre o lançamento do livro do fotógrafo Fernando Jorge Silva, que acontece nessa terça-feira no Porto Iracema das Artes. O livro reúne imagens captadas em cemitérios de Fortaleza e de cidades do interior e que, apesar de aparentemente mórbidas, trazem uma reflexão muito importante sobre o tempo e a finitude da vida. E para os fãs da banda britânica Blur, a boa é que depois de 12 anos o grupo volta à formação original para o lançamento de um novo disco, The Magic Whip. Tem ainda agenda cultural e muitas informações super bacanas. Eu espero que vocês gostem nessa terça no Vida e Arte do seu Jornal O Povo. Beijo, Leandro. Boa noite, Cíntia. Obrigado. O Povo Notícias de hoje termina aqui. Você pode se comunicar com a gente através do WhatsApp da TV O Povo. Para outras informações, acesse o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.